Não tem nada de censura, não há censura. Nem sempre a arte provoca essa unanimidade. O cancelamento das apresentações censurada pela presidenta da Câmara de Vereadores. Caro senhor Jesus Chediak, isso é um pedido ou isso é uma censura? Uma lista de obras que foram canceladas. Censura é censura, pode se chamar de filtro. Se não puder ter filtro, nós extinguiremos a filtro. Paulo João Dória mandou recolher de escolas. O nível mais profundo de censura Negou que tenha havido censura. Foi uma vitória contra a censura. Instagram não tem mais likes, uma tentativa de interferência. Não há censura. A censura, O cancelamento censurada. Censura. Canceladas. Censura, filtro. Mandou recolher. censura, Censura. Interferência. Não há censura. Gosto muito de fotografia documental, né, o registro jornalístico, e aí eu escolhi uma série de fotografias das manifestações do Ele Não, que ocorreram no Largo da Batata, aqui em São Paulo. Submeti as fotos no chamado, né, passou pela curadoria, passou também pela Secretaria de Cultura, nós fizemos a exposição, e aí um mês depois alguém fez um vídeo na internet e aí o vídeo acabou ganhando uma proporção maior, né, do que deveria, e chegou até o prefeito da cidade, o Gustavo Henrique Costa, o Guti do PSB. Cara, que porcaria de exposição é aquela que estão colocando mulheres contra governo X, Y, na verdade lá é contra governo Bolsonaro. Ali é um espaço público, por mais que todo mundo saiba que eu não suporte o PT, nunca permiti alguma afronta, porque ali é um espaço público, não é um espaço meu. E agora, fazer menção contra um governo federal que acabou de começar, cara, é um absurdo. Quem que autorizou esse negócio? Eu quero que em 10 minutos seja removido tudo de lá, acabei de saber pela internet. Vocês têm 10 minutos para retirar isso. Tudo que faça menção a questões políticas partidárias, nominais, eu quero fora, entendeu? Não é possível autorizar um negócio desse. Eu quero saber quem autorizou isso também. Quem é que tá checando essas exposições? Não é possível, cara. Por favor, faça isso rápido. Em 10 minutos eu te ligo, eu quero saber se já tiraram de lá. Obrigado. É censura. Embora não tenha um órgão, e seja um caso particular, quer dizer, a censura clássica, ela é universal. Quer dizer, proíbe-se um livro, o livro não pode mais ser publicado no mundo. Aquele filme não vai mais ser produzido em situação nenhuma, não vai passar em cinema nenhum. Então ele passa a ser o quê? Clandestino. Ele é ilegal se ele passar, né? Essa é a censura clássica. O que existe hoje é caso a caso. Então, aparentemente não tem censura, mas eu proíbo a peça em que Jesus aparece como mulher. Essa eu não deixo, porque essa é imoral. Ontem estava no Rio de Janeiro e estava o pessoal do Caranguejo Overdrive, que eu estava falando para você, que foi impedido de apresentar no Centro Cultural Banco do Brasil. Tem o caso do espetáculo do Klaus Shakespeare, também que foi proibido de apresentar no Centro Cultural Caixa Econômica, acho que todos têm conhecimento disso. Tem o caso aqui na Funarte da censura de um grupo que chama a Motosserra Perfumada. Com a eleição do Bolsonaro, essa onda conservadora, essa onda fascista que existe, né? Que é, por exemplo, contestar a arte, assim, como a obra lá
do artista que ele fica nu, como se ficar nudez fosse uma coisa imprópria, que uma criança não pudesse ver, que isso possa gerar a pedofilia, que é uma tremenda uma bobagem, né? Essa visão. Show de bola. Você não entende a censura sem entender a história do Brasil. Porque o que é censurado aqui? O que é censurado aqui é somente as intelectualizadas que provocam uma reação. Eu só conheço censura para algo que provoca em alguém alguma coisa. E normalmente as provocações elas se dão para reflexo, para reflexão, para movimento. É censura quando uma autoridade exorbita do seu poder e interdita a circulação de informações de produção cultural e artística na sociedade. Eu não considero que haja qualquer brecha no sistema legal brasileiro que permita isso. Por exemplo, esse caso do Eduardo Bolsonaro agora, essa manifestação a respeito do AI-5. Afirmar que nós precisamos de um AI-5 ou de algo semelhante é uma violação direta a toda a estrutura institucional do Brasil. É um ato que, a meu ver, só deveria resultar em perda de mandato parlamentar, tudo isso. Não tem nada a ver com censura, com liberdade de opinião, imunidade parlamentar. Não nego o meu ser mal educado nos pensionatos milionários da Suíça, nos salões atapetados de São Paulo, entre ressacas e preguiças e aventuras, não pôde suportar. Teatro, gente. E que nunca me chamaram pra sair na praia à noite. Ele não tinha uma anaconda tatuada na barriga. E então ele nunca disse: olha aqui, sua vadia, enfia tudo até a goela, senão eu estouro seus miolos comunistas. E quer apostar que o que vai sair daí de dentro é vermelho. Vermelho como a pétala do ópio chinês. Tradicionalmente, quem trabalha com arte trabalha com contestação, né? com crítica, né? A obra de arte não deixa de ser um objeto crítico, um objeto, né? de avaliação, de pensamento, do mundo que a gente vive, das pessoas. A literatura é isso também, né? A arte é isso de uma maneira geral. Então, se o teatro tem essa possibilidade de devolver o homem para ele mesmo, a censura tem o sentido de apartar o homem dele mesmo, colocar um desconhecimento da própria situação real do que seja esse homem contemporâneo. Então eles querem criar um homem contemporâneo do padrão conservador, como se esse homem vivesse numa sociedade que não existem desigualdades, vive numa sociedade e que não existe pessoas de várias orientações sexuais. Agora detalhe, fomos garimpar na Ancine filmes que estavam já prontos para ser captado recursos no mercado. Um filme aqui chama-se Transversais. Olha o tema. Sonhos e realizações de 5 pessoas transgêneros que moram no Ceará. Depois você explica esse boneco aqui, tá nada a ver com esse boneco aqui. Tá? Então o filme é esse daqui. Conseguimos aportar essa missão aqui. O governo não pode interferir na obra dos artistas. O governo ele se limita a dar as condições
de desenvolvimento e expressão artística. Não cabe ao governo decidir o que pode ser dito ou não dito, qual o estilo das obras, qual é a ideologia das obras. Isso são os artistas que definem numa democracia. Eu pensava que depois da Constituição de 88 ia ficar muito claro que não haveria mais decisões de autoridades públicas, de vedações. Me parece muito claro que o sistema era isso. Só se resolviam essas coisas pela criminalização, pela condenação civil a ressarcimentos, indenizações posteriores. Mas, frequentemente, há decisões que negam isso, até hoje. No caso do Santander, do Cure Museum, foi censura. Por que foi censura? Porque o Ministério da Cultura já havia aprovado o projeto. E o Santander já havia também aprovado a realização da mostra. Portanto, você interferir e mandar fechar a mostra é censura, porque não é atribuição do poder mudar uma coisa que já está estabelecida. Aí sim. O novo é quando você tem um dirigente máximo do país ocupando o Palácio do Planalto e falando abertamente de censura. Isso nós não tivemos na democracia para cá. Nós não tivemos isso nem no Sarney, nem no Collor, nem no FHC, nem no Lula, nem na Dilma, e nem no Temer. E o governo que está estabelecido aí agora vê todo o Estado como sendo algo submetido à vontade do governante, à vontade do presidente, né? E isso é uma distorção da coisa. Então, porque a partir daí você acha que a produção cultural tem que ser afinada com a posição do governo, a posição do governante do momento. E essa é uma concepção completamente antidemocrática, obviamente, e anticultural, né? E esse é o risco que a gente está vivendo nesse momento. É um risco de, embora ilegal, a censura, ela é ilegal no Brasil, ela pode acontecer. Sim, de formas veladas, de formas dissimuladas, de formas ocultas, por meio desse tipo de pressão, né, onde os funcionários começam a ter que imaginar aquilo que o presidente gostaria de ver nas telas. Agora, censurar as obras que estão em curso, que já foram produzidas, que os caras cumpriram as regras estabelecidas pela União, isso não pode ser feito. Se uma fotografia das manifestações pró-impeachment fosse censuradas, acho que é o mesmo problema. É um momento histórico, não aconteceu? Aconteceu. Não vai ser apagado da história. Né? Então, essas manifestações aí pró-impeachment, as manifestações de 2013, né? Todas essas contradições, controvérsias, né? Todas essas questões aí, elas foram registradas, elas foram documentadas, né? Por fotógrafos, por cineastas. E esses registros estão aí, gente. E essa história, ela aconteceu, não é uma história inventada. Então por que a gente não pode falar dela? Então a censura ela é direcionada para quem questiona um padrão social específico de uma elite que odeia ter que pedir licença. E normalmente quem censura é sempre um grupinho que censura uma ideia de alguém. Não é nunca a maioria. A Prefeitura do Rio de Janeiro determinou que os organizadores da Bienal, lá no Rio Centro, recolhessem esse livro que você está vendo aí. Nunca incomodou o prefeito que as HQs historicamente tenham cenas de violência, sangue, guerra, tiro, porrada, bomba. Só o que importa, só o que incomoda é o amor entre pessoas do mesmo sexo. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, derrubou a decisão que autorizava o recolhimento de obras com temática LGBT. Ele estava com a popularidade baixíssima. Por causa disso, ele teve 2 semanas de televisão e rádio falando o nome dele, né?
Quando ele for candidato o ano que vem, as pessoas não vão lembrar exatamente do que foi. O nome é familiar. Para o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, a publicação ele não está lá deveria no estar exposta top of mind. Então, eu fico pensando às vezes numa coisa, num projeto muito bem orquestrado de marketing político. As eleições para prefeito estão chegando. Né? Então, eu não tenho nenhum interesse eleitoral nisso. Né? O meu único interesse era expor o meu conjunto de fotografias. A ausência de um posicionamento crítico, ele acaba sempre favorecendo quem já está com o poder. Porque se quem tem o poder fala assim, não existe censura, não estou censurando, e o artista fala, ele está censurando, eu estou sendo censurado, e o jornal simplesmente contrapõe essas duas afirmações, ele indiretamente está reforçando a posição de quem tem o poder na mão. Quando o papel da imprensa, no caso, seria mostrar censura, se for o caso, né? Ou, se não for o caso, falar, não, isso não é censura. Eu vi aí recentemente um funcionário aí do governo Bolsonaro dizendo isso, no que ele tinha razão, especificamente nesse aspecto. Eu fui eleito para fazer a minha política. Agora, o que é a minha política? Minha política não é o que eu quero. Tem os parâmetros constitucionais, tem os parâmetros legais. Eu não posso fazer o que eu quiser do país, entendeu? Em alguma margem eu vou aplicar o que eu acho, em outra margem eu tenho que cumprir o sistema. Isso que é inaceitável. Isso é algo que está além do debate, está muito além do debate sobre diretrizes de política cultural, critérios de escolha, que são debates democráticos. Falar agora de uma polêmica. Mais uma polêmica. Polêmica. Por muita polêmica. Polêmica no Rio de Janeiro. Uma polêmica tomou conta das redes sociais. Polêmica até na Câmara de Vereadores. A gente identificou 2 eixos principais de temáticas que estão sendo censuradas. Um é a crítica política e o outro eixo é o que é relacionado à nudez também. Na verdade, é a questão que eles colocam, que os censores colocam como moral, assim. Então, obras que contenham ou nudez mesmo, ou temáticas LGBT são taxadas no mesmo saco, colocadas no mesmo saco, que seria essa obscenidade, né? Enfim, que vai contra a família, a moral e os bons costumes na cabeça dos censores, nas justificativas deles. Eles estavam ali querendo boicotar a minha exposição por causa da galera que frequenta a Aliança Francesa, que é um bando de gente branca, burguesa e escrota, que não tá afim de ver as travestis, travesti preta, os boiceta lá falando na cara deles, sabe? E é aquela coisa. Dá uma preguiça, porque essa galera ainda tá no poder, sabe? E essa galera que define quem vai, quem não vai, quem entra, quem não entra, dinheiro vai onde, dinheiro não vai. A história do Brasil nunca parou, né? O mesmo opressor de 1600, a ideologia dele está trabalhando na gente até hoje. A cultura censória é absolutamente a mesma. Quer se defender uma sociedade burguesa, branca, machista, quanto mais instável é o governo, capitalista, fica pouca gente pelo menos às vezes nos países capitalistas é capitalista. Na verdade, são censores que vêm de vários tipos de poder. Tem o do poder legislativo, presidentes de Câmara de Vereadores ou Assembleia Legislativa. Tem do Poder Executivo, tanto do governo federal quanto de prefeituras do interior do Brasil, também tem censurado. Gestores públicos, infelizmente, também gestores culturais, sabe, de espaços culturais têm censurado. Membros do judiciário, principalmente juízes, né, embora muitos casos de censura tenham sido revertidos nas instâncias superiores do judiciário, juízes, principalmente, têm censurado bastante. Tem também o caso da Polícia Militar ou da Polícia Civil, interrompendo ou retirando obras. E o último tipo de censor que a gente tem identificado é
empresas privadas? O que rolou foi que estava aberto o edital, né, para todo mundo. Não dizia nada sobre classificação etária, não dizia nada sobre nada, né? Estava aberto para todo mundo se inscrever. Então, eu inscrevi meu trabalho, que é Desacuenda, né, que é o meu trabalho de mestrado, onde eu mapeio pessoas transexuais, travestis e não binárias que estão produzindo teatro e performance no Brasil, e faço e registro em vídeo, e aí coloco registros de performances, enfim, delas atuando e tal, das pessoas atuando, junto com as perguntas que eu faço e tal. E aí, consequentemente, aparece cu, aparece pinto, aparece buceta, peito, porque, enfim, nós, pessoas trans, temos usado o nosso corpo como plataforma para debate, etc, né? Viva! 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 E aí eu me inscrevi e passei em terceiro lugar no edital de arte contemporânea da Aliança Francesa. E quando chegou mais ou menos acho que menos de um mês assim pra rolar a exposição, a abertura da exposição, eles me chamaram pra uma reunião. Eu não esperava que ia rolar esse babado, assim. E aí, o que a moça lá da Aliança Francesa me disse foi que eles não queriam vincular o nome deles e dos patrocinadores com o meu trabalho. Eles falaram que não tinha visto meu trabalho antes de já estar fechada a exposição, porque o que eles fizeram foi contratar 2 pessoas que trabalhavam com arte, com curadoria, para fazer esse processo. E aí fiz um textão no Facebook, né, que eu sou um pouco boa para fazer isso. E aí começaram a compartilhar, bastante gente compartilhou. Uma galera que tá morando fora do Brasil começou a marcar a imprensa de lá, da França e tal. E acho que eles ficaram com medo, porque eles não esperavam que ia dar a repercussão que deu, assim. Olha, no setor privado existe censura, claro. Tanto é que nós consideramos as leis de incentivo como uma forma de censura indireta. Né? Eu acho que a palavra indireta é bem boa. Né? Quer dizer, é uma censura indireta. Por quê? Porque você faz com que o setor de marketing de uma empresa decida o que se pode ler, o que se pode ouvir. Se você veja, mesmo o teatro do qual nós estamos falando, quer dizer, hoje em dia, o que tem patrocínio? Comédia, musical, principalmente os musicais da Broadway, né? Ou artistas consagrados da televisão. Existe uma discussão toda, né, interminável sobre se o governo, se o Estado deve ou não participar do apoio à produção cultural ou deixar que o mercado regule por conta própria, né? Mas essa é uma discussão antiga e que é evidente que em determinadas áreas o mercado não é capaz de garantir que haja uma verdadeira liberdade de expressão e uma verdadeira circulação de produções variadas e tal, né? Então, assim, o que tem que ser colocado é que a Lei Rouanet, ela é uma lei insuficiente. Ela é uma lei que não dá conta da grandeza da cultura brasileira. Muita coisa não cabe dentro da Lei Rouanet. Culturas indígenas, culturas quilombolas, bibliotecas públicas, coletivos culturais, tudo isso não entra na Lei Rouanet porque as empresas em geral não se interessam por esse tipo de projeto. Mas tem muita coisa que a Lei Rouanet viabiliza que é importante para o Brasil. Muitos bons projetos, editais foram feitos pela Lei Rouanet. Então não se trata nem de jogar os leões, mistificando o que a lei é, nem se trata de dizer que é uma lei perfeita. É uma lei que cumpriu o papel, ela existe, ela tem um mecanismo de renúncia fiscal que tem uma relevância, agora ela está longe de ser a política cultural que um país do nosso tamanho e com a nossa complexidade precisa.
nos demos conta que, na verdade, o vereador Walter Nagelstein ele tinha um interesse de se colocar como um candidato de extrema-direita à Prefeitura de Porto Alegre. Então nós decidimos não citar mais o nome desse vereador e nós focamos na pessoa que censurou, que foi a presidente da Câmara, a vereadora Mônica Leal. A partir desse momento, a nossa atitude foi informar toda a mídia que essa censura estava acontecendo e na mesma noite recebemos o apoio da Associação de Juristas para a Democracia e da Mães e Pais pela Democracia, que resolveram intervir juridicamente, pagando advogados e realizando uma ação que foi interpelada junto à Câmara de Vereadores. E a partir daí nós começamos uma ação de mídia que acabou se formando de uma maneira espontânea, porque nós recebemos uma mídia nacional da Folha de São Paulo, Estadão, Veja, o Globo, Isto É. Nós também tivemos repercussão nas TVs regionais como TVE e na Band News FM e AM. Uma liminar da Justiça derrubou a proibição imposta pela Câmara de Vereadores de Porto Alegre à exposição de cartoons Independência em Risco. Eu acho que a presidenta Mônica, ela, num exagero da sua interpretação, ela se colocou como alguém que pode decidir o que as pessoas podem ou não podem ver. Porque a gente tem tido exemplos diários de casos em que há algum tipo de cerceamento da produção, da veiculação artística e cultural, né? E dá a impressão que às vezes a imprensa fala, isso daí já não dá mais leitura, isso já não comove, já não sei o quê. E esse é um grande perigo, porque na verdade esse tipo de acontecimento, até pelo acúmulo e tal, ele acaba se naturalizando como se fosse uma coisa normal e o que a imprensa deveria fazer, ao contrário, é sempre chamar atenção para esses eventos, né? Porque são eventos mais ou menos graves, né? Às vezes muito graves, às vezes menos graves, mas sempre graves de alguma maneira, porque acabam ameaçando a produção e a veiculação de ideias, de expressões artísticas. A censura funciona assim, porque ela cria a autocensura, porque ela inviabiliza economicamente os projetos, né? Não acaba com a cultura porque não dá para acabar. Então a gente vive um momento que a censura ela está se instaurando e se a gente não se mobiliza, a gente que eu digo, atores, técnicos, artistas que estão envolvidos nesse mundo da arte, cultura e entretenimento. Se a gente não se mobiliza e não dá uma resposta para esse momento, eu costumo dizer o seguinte, essa censura ela vai entrando nos microporos do tecido social. Se fosse uma pessoa que não bota a cara para jogo, assim, ia ter aceitado aquilo e não feito a exposição, sabe? E eu consegui fazer porque eu não aceito silenciamento, saca? Então é isso. Eu já fui muito silenciado, hoje em dia não mais. E se tentar vai dar babado. A gente enfrentar essas questões do que aceitar algo que é inaceitável, né? Que é a tentativa de dirigir a cultura de dentro do Estado, dizendo o que pode ser feito e o que não pode ser feito, a partir da fala agressiva de dirigentes, né? Então, eu acho que esses casos todos que viemos tendo são reais, são casos que têm que ser enfrentados politicamente e juridicamente. São manifestações que estão no terreno da mediocridade, no terreno da ignorância, no terreno da ilegalidade. Então, eu espero ainda que o sistema político brasileiro, institucional brasileiro, limite ou elimine isso num prazo curto. Durante os últimos 4 meses, para produzir este documentário, me debrucei sobre censura a obras de arte no Brasil. Li mais de 40 relatos e casos desde a redemocratização, que data do final dos anos 80.
Com exceção de 2 casos e 1 relato, todos os demais aconteceram de 2017 em diante. O Observatório de Censura à Arte contabilizou de 2017 até hoje, dia 8 de dezembro de 2019, 39 casos. Destes, 27 aconteceram só este ano. Na pré-apuração deste documentário, pensei em fazer uma relação entre o que acontece hoje e o que vivemos na ditadura. Porém, me deparei com uma lógica diferente. E por respeito às vítimas, abandonei a comparação. Diferentemente de hoje, a censura de antes era institucionalizada. Existia a Divisão de Censura de Diversões Públicas, que era uma secretaria da Polícia Federal, um órgão do Estado. A Constituição de 1988 não deixou mais brechas para tais ações. Pelo contrário, o artigo 220 é taxativo. É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Na contramão da lei maior, a Constituição, os censores da atualidade estão atuando espalhados por aí, seja no anonimato ou a partir da cadeira da presidência. Utilizam de seu poder e, por mais que a justiça assim o determine, não reconhecem e nem admitem que o que estão fazendo e pregando tem uma definição bem clara: censura.